Fala, galera abençoada. Quero dizer que é um prazer poder estar compartilhando com vocês esse texto aí da palavra de Deus e esse assunto tão maravilhoso que é um dos grandes pilares da nossa fé cristã, que é a graça. Também é um assunto bastante discutido, né, na questão teológica e a interpretação dessa palavra, mas ela é a grande razão pela qual nós estamos aqui, a graça. E dentre tantos textos que nós temos sobre a graça, eu gostaria de falar um que eu acredito que ele vem trazer muito esclarecimento e o compromisso e a responsabilidade que a graça nos traz, né? Como servos de Deus, como membros do corpo de Cristo. É muito importante saber que nós temos grandes responsabilidades. A graça é um presente, até mesmo o significado dessa palavra, como acredito que todos saibam, que é favor imerecido. É um negócio que nós não merecemos a graça de Deus e nós somos salvos pela graça. E uma vez que vemos que isso é fruto do amor de Deus, consequência do amor de Deus, de ter dado o seu Filho, de ter morrido por nós, no nosso lugar, pagou a nossa dívida. O sacrifício vicário, o sacrifício de uma vez por todas, pagando o pecado de todos pela sua morte. Então, nós vemos que foi um presente maravilhoso de Deus para nossa vida, para toda a humanidade. E quero compartilhar com vocês, então, essa palavra no livro do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 em diante. Tito 2:11. Vamos lá. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então veja, uma coisa muito importante, a graça é de graça. A graça, sim, é um favor imerecido, nós não merecemos. Tudo bem, tenho certeza que vocês já entenderam isso. Mas um posicionamento muito complicado que nós vemos, às vezes, é o fato de Deus ter nos amado, de ter dado o seu Filho Jesus, de Ele ter morrido por nós, de Ele ter pagado os nossos pecados. Ele foi o sacrifício único e suficiente para toda a humanidade. Então isso significa que eu, entregando a minha vida a Jesus, o recebendo e reconhecendo como meu único e suficiente Salvador, eu posso agora viver de qualquer forma porque eu fui salvo pela graça. Jesus, Ele me amou, foi Ele que me escolheu e não foi eu que escolhi a Ele, Ele me escolheu primeiro. Então, significa que eu estou perdoado, que não preciso ter compromisso, que eu posso viver de qualquer maneira a minha vida, porque de uma vez por todas eu já fui salvo.
É um negócio que não é pelas obras. A salvação, ela é pela graça, não é pelas obras. Mas veja que a palavra que nós estamos estudando aqui é graça. E a consequência da graça é a salvação. E veja bem, é diante desse texto aqui que é quebrada toda e qualquer libertinagem que às vezes as pessoas tendem para esse extremo no que diz respeito, se eu sou salvo pela graça, se eu fui alcançado mesmo sem merecer, que Jesus entregou a sua vida por mim, então tá tudo certo, vou viver a minha vida e a graça é maravilhosa, eu não merecia, mas Ele me amou. Lindo, sim, a graça é maravilhosa. Nós não merecemos, por mais justos que a gente tenta ser, retos que a gente possa tentar ser, não merecemos, mas Ele nos amou. E a sua graça, pela sua graça, nos salvou. E esse texto fala que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Olha que coisa maravilhosa. Então, fomos salvos pela graça. Que coisa maravilhosa. Fomos alcançados, não merecíamos. Até vocês jovenzinhos, até vocês adolescentes, para todos nós, até para a criança, até mesmo para o bebê. Não merece, não tem pecado, mas não merece. Porque todos pecaram, as Escrituras diz, e excluídos estamos da glória de Deus. Se não fosse Jesus, todos nós estaríamos perdidos. Veja bem, esse texto fala, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação aos homens. O versículo 12, pega essa primeira palavra que o versículo 12 traz para nós. Porque a graça nos ensina. Você está preparado para aprender com a graça? A graça ensina. A graça, além de nos trazer salvação imerecida, ela é uma grande professora. Ela ensina. Então veja, você está disposto a aprender com a graça? A graça nos traz grandes lições, a lição do amor de Deus, do perdão de Deus, da longanimidade, da benignidade de Deus. A graça ensina muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, o texto, ele cita pelo menos algumas coisas que a graça nos ensina e eu quero falar com vocês. A graça nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. Então a graça ensina que nós devemos renunciar à impiedade. Então não é viver de forma desordenada, libertina, suja, promíscua. Se eu sou salvo, se eu fui alcançado pela graça, se hoje nós temos o conhecimento de Jesus, o Espírito Santo foi derramado nos nossos corações e nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador, ainda que eu sou salvo pela graça, não merecendo esse amor, não merecendo esse presente, a graça me ensina que eu devo renunciar toda impiedade, toda a sujeira do mundo, a mentira, e todas as coisas que tem a ver com as trevas, tudo aquilo que tem a ver com a vida imergida no pecado, na maldade, nas trevas
e longe da presença de Deus, no sentido de estar se afastando dos princípios bíblicos, estar se afastando dos princípios da palavra de Deus. Veja, então a graça ensina. Não é porque eu sou salvo pela graça que eu vou viver, mais uma vez eu digo, que eu vou viver de qualquer jeito. A graça ensina que eu tenho um compromisso com Deus. E esse compromisso aponta para a renúncia de toda impiedade, de toda concupiscência mundana, todo desejo, toda sede pelo pecado. Quando a Bíblia se trata de coisas mundanas, ela não está dizendo no que diz respeito ao mundo físico, mas as coisas que as pessoas longe dos princípios de Deus praticam. As impiedades, o pecado, a luxúria, né? O orgulho, a altivez, essa coisa tão aguçada do que diz respeito à depravação moral, depravação que nós vemos hoje, a sensualidade em todas as coisas. É muito terrível, nós vemos todas essas concupiscências mundanas, esses desejos mundanos, todos esses sentimentos que estão no coração das pessoas que vão se afastando de Deus e dos seus princípios. A graça ensina que devemos renunciar estas práticas, o convívio com estas coisas. E é interessante quando a Bíblia ela dá algumas orientações duras, né? A Bíblia fala que ficarão de fora os cães, fora do reino, fora do céu. Né? Todos aqueles que amam e praticam a mentira, e não só aqueles que fazem, mas também aqueles que consentem com os que fazem. Nós devemos aborrecer, devemos renunciar. Vamos lá. Vivemos nesse presente século, de forma sóbria, sobriedade. Sim, com a cabeça no lugar. Não é viver essas loucuras, as insanidades das pessoas que não pensam nas consequências de viver uma vida de perigo, arriscando suas vidas em lugares onde se praticam o uso de drogas, o uso de bebidas alcoólicas, onde as pessoas estão se autodestruindo, se prostituindo. Se eu sou sóbrio, se eu estou com a cabeça no lugar e se verdadeiramente eu valorizo os princípios da palavra daquele que me salvou sem eu merecer, eu tenho que colocar a cabeça no lugar e renunciar a tudo isso. Vivamos nesse presente século de forma sóbria, ou seja, e justa e piedosa. Justiça. Tudo que foge dessa palavra, nós temos que renunciar. A justiça. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Então, a graça nos ensina que nós temos que viver de maneira sóbria, justa e piedosamente. A palavra piedade significa aquele que se prostra. Vem de pio, do latim, piedoso. Piamente significa aquele que se prostra. Nós temos que nos prostrar diante de Deus, reconhecendo o seu senhorio, a sua bondade, a sua soberania.
e a sua justiça. É interessante quando as pessoas falam, nossa, aquele lá é irreverente. É o contrário, é o oposto da palavra piedade. Impiedade também tem a raiz na palavra irreverente, aquele que não se prosta, aquele que não se curva, está firme no seu propósito de ir na contramão dos princípios de vida que nós encontramos em Jesus, na sua palavra e na graça. Estou acabando. Aguardando a bem-aventurada esperança da volta de Jesus para nos buscar. Porque o qual se deu a si mesmo. Olha, a graça é realmente resultado porque ele se deu, ele se entregou, o seu grande amor maravilhoso, para nos remir e nos purificar de toda iniquidade, de toda sujeira, de toda maldade, aquilo que estava assinando o nosso passaporte para condenação eterna. E mais uma vez, para purificar um povo especial, zeloso e de boas obras. Purificar, santificar, separar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Então, para encerrar, mais uma vez, a graça é um presente maravilhoso, mas cheio de compromisso, cheio de ensinamento. A graça requer de nós um posicionamento de santificação, de purificação, de compromisso, de se prostrar, de se curvar diante de Deus, reconhecendo o seu senhorio e evidenciando nas nossas vidas que verdadeiramente fomos alcançados por ela. Porque se não há evidência de piedade, não há evidência de justiça, não há evidência de sobriedade nas nossas vidas, fica duvidosa a afirmação de que fomos salvos pela graça. Se há em nós as coisas mundanas, se há em nós a prática, o desejo destas coisas, fica difícil acreditar que tal pessoa foi alcançada pela graça. A graça requer de nós muito compromisso. A graça é maravilhosa. Vamos viver por essa graça e aprendendo com ela todos os dias e aproveitando esse presente maravilhoso que ela nos dá. Deus abençoe. Tamo junto.